Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Saiba quem será o novo técnico do Flamengo, desejo do presidente Rodolfo Landim. E esse talvez seja o motivo pelo qual nós vamos explicar aqui para vocês. O Sampaoli ainda não foi demitido, mas será. Traremos para vocês também o valor da multa que o Flamengo vai pagar ao Jorge Sampaoli. E mais, Jorge Jesus lá na Arábia, no Al Hilal, bate de frente com um jogador recém-contratado, uma grande contratação do Al Hilal, que pagou 25 milhões de euros pelo jogador, e Jorge Jesus já disse que não será titular com ele, porque quem manda é ele. A coisa tá feia lá, e olha, Landim, era bom você esperar um pouquinho antes de fechar com esse novo técnico aí, que é o que você quer. Nós vamos falar e revelar o nome para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou pedir para vocês que durante a vinheta vocês deixem o like. Roda a vinheta! Amigas e amigos do Flamília da Nação, o valor da multa rescisória do treinador Jorge Sampaoli, que o Flamengo vai pagar, é de 2 milhões de euros. É isso mesmo. Falava-se valores em torno de 25 milhões, outros falavam 30, depois chegou até a imprensa que era 16 milhões de reais, mas o valor é esse. 2 milhões de euros o valor que o Flamengo terá que pagar agora na saída do Jorge Sampaoli. 2 milhões de euros, na cotação atual, dá mais ou menos 10 milhões e 800 mil reais. Quer dizer, não é muito pouco diante da tragédia feita por esse treinador aqui no Clube Rubro-Negro. É muito pouco, posso dizer para vocês. Para mim, já deveria ter pago, mas nós vamos revelar aqui para vocês nesse vídeo, um vídeo exclusivo, um vídeo com informações importantíssimas, o motivo pelo qual o Jorge Sampaoli ainda não caiu. Não é pela multa. É porque o treinador que o presidente Rodolfo Landim quer para a próxima temporada não quer assumir agora, e vocês vão saber o nome dele já já. Antes disso, nós iremos trazer uma informação importantíssima que, para quem acompanha o Flamília da Nação, a gente já vem dizendo que o West Ham da Inglaterra quer o Pedro. Inclusive, um dos intermediários da negociação nós conhecemos. E esse intermediário já vinha dizendo para a gente, há mais ou menos 4, 5 meses atrás, se o Flamengo negar a proposta que virá para o Pedro, vai ser um negócio de maluco, é uma proposta altíssima. E o jogador, obviamente, já demonstrou o interesse de deixar ao Flamengo e, inclusive, teria comunicado à diretoria do clube esse seu desejo. Os representantes do West Ham foram no Corinthians tentar contratar o Yuri Alberto. O Corinthians disse não, negou a proposta. Os representantes estão voando para o Rio de Janeiro, devendo chegar ainda esta semana para poder conversar com a diretoria rubro-negra e tentar a contratação do Pedro. Eu pergunto a você que está aí do outro lado. Você venderia o Pedro diante do que nós estamos vendo? Vai vender e vai contratar quem? Quem é um atacante de alto nível que nós temos no momento aí disponível para o Flamengo poder contratar? Nós já vimos que a diretoria vende e não consegue contratar, repor com a mesma qualidade. Gabigol se arrasta, preocupados mais em fazer festas comemorativas do que entrar em campo. Eu vou dizer para vocês, o Flamengo não pode aceitar essa proposta do West Ham e vender o atacante Pedro, pelo menos essa é a minha opinião, mas quero ouvir a opinião de vocês. Coloquem aqui no chat. Coloquem aqui, por favor. Outra informação importante que nós trazemos aqui para vocês é sobre... A gente está muito atento ao que acontece lá na Arábia em relação ao Jorge Jesus.
E a gente acompanhou essa notícia, foi do Cícero, do Flamenguista em Portugal, e nós fomos apurar, fomos atrás, inclusive do jornal que ele citou, para a gente poder traduzir a matéria do jornal, e exatamente isso. Ontem foi a apresentação do Roberto Mancini, treinador da seleção, novo treinador da seleção da Arábia. O Roberto Mancini treinou já a seleção italiana, treinou vários clubes europeus e é um treinador jovem, e o presidente da Federação Árabe simplesmente detonou o Jorge Jesus. Ele mandou uma indireta muito clara, dizendo que em momento algum fez uma proposta para o treinador Jorge Jesus, que não sabe de onde tiraram isso, que ele buscou um treinador jovem, com mais energia, olha isso, cara, com mais energia, acostumado a trabalhar com um elenco jovem, com jogadores que tenham mais vontade e não, que tem só 50 e poucos anos, e não um treinador de mais de 70 anos, quer dizer, até a questão de idade, o presidente da federação disse no dia de ontem na apresentação do Roberto Mancini, novo treinador da seleção saudita. E outra, Jorge Jesus bateu de frente com mais um jogador. Como se não bastasse, a gente ontem, na vitória de 2-0, ele ter sido vaiado pela torcida do Al Hilal. O Al Hilal fez um investimento pesadíssimo no goleiro marroquino, né? Vocês vão lembrar, o goleiro da seleção de Marrocos, que foi muito bem na Copa do Mundo, né? A seleção que foi a sensação da última Copa do Mundo, o goleiro Bono foi contratado pelo Al Hilal. Ele anteriormente era goleiro do Sevilha, da Espanha, e simplesmente o Al Hilal foi lá e pagou. Gente, o valor de mercado do goleiro era de 12 milhões de euros. O Al Hilal chegou lá e pagou nada mais, nada menos do que 25 milhões de euros. Pagou quase o dobro o dobro do valor do mercado do goleiro Bono, para levar o goleiro para lá. E simplesmente Jorge Jesus disse o seguinte: bateu de frente com um goleiro que quer ser titular, disse que não será o goleiro titular, que quem manda lá é ele, e vai continuar com o goleiro que me fugiu o nome agora, que vai revezar, inclusive, com o Bono, e não será o Bono titular absoluto, que não é o que ele quer, e sim o que o Jorge Jesus deseja e não o que o goleiro Bono quer. Então, o Jorge Jesus doidinho e madurinho para poder ser demitido lá do Al Hilal, enfim. E aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, a gente descobriu, obviamente, o motivo pelo qual, desde ontem, né, a gente acompanhando de perto, falamos diretamente com o presidente Rodolfo Landim sobre o motivo pelo qual o Sampaoli não é demitido. Ele diz que o Sampaoli ficará no Flamengo, ficará até o final da temporada e só depois terá uma avaliação e tal. Isso deixou todo mundo muito impressionado. Como é que pode? O Sampaoli, o clima é um clima absurdo, um clima de velório, um clima do Flamengo. Ninguém entende como esse cara ainda não foi demitido. Mas aí a gente vai apurar, busca informação daqui e dali, e aí descobre que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou até o Tite para tentar o convencer de assumir o Flamengo imediatamente. Ou seja, ele tem sim o desejo de demitir o Sampaoli agora. Só que o Tite disse que, por questões pessoais, promessa à sua família, à sua esposa, ele tiraria esse ano sabático, né? Esse ano em que ele não treinaria nenhuma equipe. Aliás, Tite, você está fazendo o mesmo que os jogadores do Flamengo. O Flamengo também, os jogadores todos estão tirando um ano sabático. Ninguém entrou em campo esse ano de 2023, né? Então, por esse motivo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele ficou entre a cruz e a espada. Bom, ele quer o Tite como treinador do Flamengo em 2024, só que o Tite não quer assumir agora. O que fazer? Trazer um treinador para ficar nesse período de 4 meses e o Tite assumir em janeiro, ou manter o Sampaoli? Enfim, ele sofre uma pressão muito grande. Praticamente ele está isolado nesse caso, Jorge Sampaoli. Todos da diretoria do Flamengo querem a saída do Sampaoli. Aliados do Landim, inclusive, estão deixando o Landim sozinho e pressionando o presidente. Ele mesmo falou isso ontem lá na sede da CBF, que está sendo muito pressionado. No entanto, ele entende o seguinte,
eu quero o Tite como técnico do Flamengo em 2024. O Tite não aceita agora. O que fazer? O melhor é manter o Sampaoli até saber de que maneira podemos fazer essa situação. Fato é de que o Sampaoli não será técnico do Flamengo no ano que vem. Lembrando que o Sampaoli ele tem contrato com o Flamengo até o final do próximo ano. O Flamengo terá que pagar a multa rescisória, ou seja, mais uma, 2 milhões de euros. E ele quer a demissão, mas o Tite não aceita vir agora. O que você faria? Meus amigos, eu já falei a minha opinião. Eu entendo que o Flamengo precisa de um treinador pelo menos para ficar 4 meses, né? Nem que seja o Mário Jorge, nem que o Flamengo chame o Jaime de Almeida, que já foi campeão da Copa do Brasil, inclusive, em 2013, para assumir e você tirar a laranja podre dali. Tira dali imediatamente o Jorge Sampaoli, não tem clima. Jogadores do Flamengo estão insatisfeitos, inclusive com a diretoria do Flamengo, pela falta de postura em várias situações. O caso do soco no rosto que o Pedro tomou de um membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli e que os jogadores mesmo sabem que o Sampaoli foi contra a demissão desse integrante da comissão técnica, que é amigo pessoal, é sócio do Sampaoli na casa que o Sampaoli tem em Búzios. Quer dizer, são donos da mesma casa. Os jogadores estão insatisfeitos com a diretoria do Flamengo por não tomar uma posição e se sentem largados, se sentem de lado em relação a esse fato. O que você faria? Demitiria o Sampaoli agora? Manteria até o final da Copa do Brasil e abriria mão da Copa do Brasil? Isso é abrir mão da Copa do Brasil. O Flamengo vai perder para o São Paulo com o Sampaoli no comando. E pior, perdendo para o São Paulo, o Flamengo terá ainda que brigar pela vaga na Libertadores desse ano, coisa que não é fácil, não. Jogando o que está jogando, o Flamengo pode ficar fora do G6. Então, esse é o motivo pelo qual o Landim ainda não tomou a atitude de demitir o Sampaoli. Para mim, não passa de sábado. Sábado, jogo contra o Botafogo. O Flamengo realmente não tem condições de competir contra nenhum time do Campeonato Brasileiro um pouquinho mais arrumado. E aí, o Sampaoli deverá ser demitido, mas deve vir algum treinador de forma temporária, porque o nome do Landim, o nome do técnico do Flamengo para 2024 será o Adenor, ele mesmo, seu Adenor. Tite, e aí, o que vocês acham? Comente aqui embaixo, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.